Inverno de 1970. Jim, não assim, Jim. Isso não é jeito de tratar uma porta de garagem, dobrando a cintura assim todo duro e dando esse tranco na maçaneta de um jeito que a porta sai toda sacudida e sobe sacudindo e toda dura e você arrebenta as canelas e os meus joelhos estragados, filho. Vamos ver você dobrar esses joelhos saudáveis? Vamos ver você enganchar uma mão macia com leveza por cima da maçaneta, sentindo essa textura delicada e puxar com a exata leveza que vai fazer ela vir até você. Experimente, Jim. Veja exatamente quanta força você precisa empregar para mover a porta com facilidade. Deixe que ela abra e se enrole nas roldanas e polias ocultas no conjunto de vigas teia de aranha do teto. Pense em todas as portas de garagem como se fossem a porta bem lubrificada de abrir para fora de um forno que contém a carne quente, o calor escapando em baforadas, quente. Desnecessário e perigoso dar trancos, empurrões, baques, socos. A tua mãe é de empurrar e sacudir, filho. Ela trata os corpos fora dela sem respeito e sem o devido cuidado. Ela nunca aprendeu que tratar as coisas do jeito mais delicado e relaxado também é tratar a elas e ao teu próprio corpo da forma mais eficiente. É culpa do Marlon Brando, Jim. A tua mãe lá na Califórnia, antes de você nascer, antes de ela virar uma mãe devotada e esposa sofredora e provedora, filho, a tua mãe fez uma ponta num filme do Marlon Brando. O grande momento dela. Teve que ficar ali de sapatinho bicolor e meinha soquete e rabo de cavalo e pôr as mãos nos ouvidos enquanto umas motocicletas bem barulhentas passavam roncando. Um grande momento cênico, podes crer. Ela estava platonicamente apaixonada por esse tal desse camarada Marlon Brando, filho. Quem? Quem? Jim. Marlon Brando foi o arquetípico ator da nova escola que estragou, ao que parece, as relações de duas gerações inteiras com seus corpos e com os objetos e corpos do cotidiano delas. Não? Bom, mas foi por causa do Brando que você está abrindo aquela porta de garagem daquele jeito, Jimbo. O desrespeito vai sendo aprendido e passado adiante, passado para frente. Você vai reconhecer o Brando quando assistir a um filme dele e você vai ter aprendido a ter medo dele. Brando. Jim, meu Deus, Brando. Brando, novo tipo rebelde, durão e largado arquetípico, inclinando a cadeira para trás, passando enviesado pelas portas, encostado em tudo que esteja por perto, tentando dominar os objetos, sem mostrar um respeito ou um cuidado atenciosos, dando tranco nas coisas, como uma criança pirracenta e usando as coisas e jogando tudo fora grosseiramente para fora do cesto do lixo, e daí elas só ficam ali, mal usadas, com os movimentos e as posturas impetuosos e extra desajeitados de uma criança pirracenta. A tua mãe é dessa nova geração que se move a contrapelo da vida, contra a urdidura e os aparos da vida. Ela até pode ter amado o Marlon Brando, Jim, mas ela não o entendeu. E foi isso que deixou ela estragada para as artes de todos os dias, como portas de fornos e de garagens e o tênis, até de baixo nível de bate-bola de parques e praças. Você já viu a tua mãe com uma porta de forno? É um massacre, Jim. É de chorar de ver. E a coitada da boba acha que é um tributo a esse largado encostado que ela amou quando ela passou roncando. Jim, ela nunca intuiu a economia delicada e ardilosa que existe por trás do manuseio, entre aspas, rude, impensado e desleixado dos objetos por aquele sujeito. O quanto ele tão nitidamente tinha treinado vezes sem fim aquela reclinação nas pernas traseiras da cadeira. Como ele estudava os objetos com os olhos de um soldador em busca daquelas suturas centrais e mais firmes que, quando pressionadas pelos mais porcamontes dos largados, ainda aguentam. Ela nunca viu que Marlon Brando se percebia tão agudamente enquanto corpo que não precisava de modos. Ela nunca viu que daquele jeito, entre aspas, descuidado, ele na verdade tocava de fato tudo que tocava como se fosse parte dele, do seu próprio corpo. O mundo que ele só parecia tratar com rispidez era para ele uma entidade dotada de sentidos, sensibilidade. E ela nunca entendeu isso. Isso que é dor de cotovelo. Você não pode ter inveja de alguém que consegue ser desse jeito. Respeito talvez. Talvez um respeito cobiçoso, na pior das hipóteses. Ela nunca viu que o Brando estava jogando o equivalente de uma boa partida de tênis de alto nível em estúdios de costa a costa, Jim. Era o que ele estava fazendo de verdade. Jim, ele se mexia que nem um alevino descuidado, um grande músculo, musculosamente naif, mas sempre, veja bem, um alevino no centro de uma corrente límpida, aquele tipo de graça animal. O filho da mãe não desperdiçava um gesto.
Era isso que fazia aquilo virar arte, esse descuidado abrutalhado. O lema dele era o de um tenista: toque as coisas com consideração e elas serão suas. Você vai mandar nelas. Elas vão se mexer ou ficar paradas ou se mexer para você. Elas vão se recostar e abrir as pernas e entregar as suas suturas mais íntimas a você. Vão te ensinar todos os truques que elas conhecem. Ele sabia o que os beatniks sabiam e o que o grande jogador de tênis sabe, filho. Aprenda a fazer nada, com a tua cabeça inteira e com o corpo, e tudo vai ser feito pelo que está em volta de você. Eu sei que você não está entendendo, ainda. Eu conheço essa cara boquiaberta. Eu sei muitíssimo bem o que isso quer dizer, filho. Não faz mal, você vai entender. Jim, o que eu sei, eu sei. Eu estou fazendo uma previsão aqui, meu jovem Jim. Você vai ser um grande tenista. Eu fui quase grande. Você vai ser grande de verdade. Você vai ser de verdade. Eu sei que eu ainda não te ensinei a jogar. Eu sei que hoje é a primeira vez para você. Jim, pelo amor de Deus, relaxe. Eu sei. Isso não afeta a minha capacidade preditiva. Você vai me obnubilar e me obliterar. Hoje você está começando e em poucos anos eu sei muito bem que você vai conseguir ganhar de mim lá fora, e no dia em que você ganhar de mim pela primeira vez, pode muito bem ser que eu chore. Vai ser por um tipo de orgulho altruísta, a terrível alegria de um pai obliterado. Eu estou sentindo, Jim, aqui, agora, parado nessas pedrinhas quentes e olhando. Nos teus olhos eu estou vendo a apreciação dos ângulos, uma presciência no que se refere ao efeito, esse jeito que você já tem de ajustar o teu corpo infantil superdimensionado e aparentemente desajeitado na cadeira para que ele esteja na melhor linha de força contra prato, colher, aparelho de polir lentes, a lombada rija de um livro grande. Você faz inconscientemente, você não tem ideia, mas eu fico olhando bem de perto. Nunca nem pense que eu não fico, filho. Você vai ser poesia em movimento, Jim. Apesar do tamanho, da postura e tudo. Não deixe o problema da postura te enganar quanto ao teu verdadeiro potencial lá fora. Confia em mim, para variar um pouquinho. O truque vai ser transcender essa cabeça superdimensionada, filho. Aprender a se mexer exatamente como você já fica sentado. Viver no teu corpo. Isso aqui é a garagem comunitária, filho. E isso aqui é a nossa porta da garagem. Eu sei que você sabe. Eu sei que você já olhou para ela antes muitas vezes. Agora veja a porta, Jim. Veja como um corpo. A maçaneta fosca, a trava horária, os pedacinhos de insetos presos quando a tinta estava molhada e agora ainda está protuberando. As rachaduras desse sol impiedoso daqui. Vá saber a cor original, rapaz. Os quadrados côncavos entalhados, quantos, chanfrados e quantos níveis nos cantos que passam por enfeite. Conte os cantos, talvez. Vamos ver você tratar essa porta como uma dama, filho. Virar a trava no sentido horário só com uma mão. Isso mesmo, e acho que você vai precisar puxar mais forte, Jim. Quem sabe até mais forte que isso. Deixa eu. É assim que ela quer, Jim. Dá uma olhada, Jim. É aqui que a gente guarda esse Mercury Moncler 1956 que você conhece tão bem. Esse Moncler pesa 1.700 quilos, mais ou menos. Tem 8 cilindros, um para-brisa inclinado, barbatanas aerodinâmicas, Jim, e tem uma velocidade máxima total na estrada de 150 km por hora. Eu descrevi o tom da pintura desse Moncler para o vendedor quando vi pela primeira vez como vermelho lábio mordido. Jim, é uma máquina. Vai fazer o que é feita para fazer e vai fazer com perfeição, mas só quando estimulada por alguém que tenha se dedicado a conhecer os seus truques e as suas suturas enquanto corpo. O estimulador desse carro tem que conhecer o carro, Jim. Sentir o carro, estar dentro de muito mais que o compartimento. É um objeto, Jim, um corpo. Mas não deixe esse corpo te enganar ali parado, calado. Ele reage, se tratado condignamente, com meticuloso cuidado. É um corpo e vai reagir como um ronronado bem lubrificado assim que eu puser um óleozinho decente nele e todo mercurial e até 150 grandões por hora, unicamente para o motorista que trate o corpo dele como o seu próprio, que sinta o grande corpo de aço que está em volta de si, que suave e subrepticiamente sinta o plástico texturizado da alavanca do câmbio bem pertinho do volante quando troca de marcha, exatamente como quem sente pele e carne, os músculos, tendões e ossos embrulhados em teias de aranha cinzentas de nervos na mão vascularizada, exatamente como ele sente o plástico, o metal. Vão te ensinar todos os truques que elas conhecem. Ele sabia o que os beatniks sabiam e o que o grande jogador de tênis sabe, filho. Aprenda a fazer nada, com
com a tua cabeça inteira e com o corpo, e tudo vai ser feito pelo que está em volta de você. Eu sei que você não está entendendo, ainda. Eu conheço essa cara boquiaberta. Eu sei muitíssimo bem o que isso quer dizer, filho. Não faz mal, você vai entender. Jim, o que eu sei, eu sei. Eu estou fazendo uma previsão aqui, meu jovem Jim. Você vai ser um grande tenista. Eu fui quase grande. Você vai ser grande de verdade, você vai ser de verdade. Eu sei que eu ainda não te ensinei a jogar, eu sei que hoje é a primeira vez para você. Jim, pelo amor de Deus, relaxe, eu sei. Isso não afeta a minha capacidade preditiva. Você vai me obnubilar e me obliterar. Hoje você está começando e em poucos anos eu sei muito bem que você vai conseguir ganhar de mim lá fora, e no dia em que você ganhar de mim pela primeira vez, pode muito bem ser que eu chore. Vai ser por um tipo de orgulho altruísta, a terrível alegria de um pai obliterado. Eu estou sentindo, Jim, aqui, agora, parado nessas pedrinhas quentes e olhando. Nos teus olhos eu estou vendo a apreciação dos ângulos, uma presciência no que se refere ao efeito, esse jeito que você já tem de ajustar o teu corpo infantil superdimensionado e aparentemente desajeitado na cadeira para que ele esteja na melhor linha de força contra prato, colher, aparelho de polir lentes, a lombada rija de um livro grande. Você faz inconscientemente, você não tem ideia, mas eu fico olhando bem de perto. Nunca nem pense que eu não fico, filho. Você vai ser poesia em movimento, Jim. Apesar do tamanho, da postura e tudo. Não deixe o problema da postura te enganar quanto ao teu verdadeiro potencial lá fora. Confia em mim, para variar um pouquinho. O truque vai ser transcender essa cabeça superdimensionada, filho. Aprender a se mexer exatamente como você já fica sentado. Viver no teu corpo. Isso aqui é a garagem comunitária, filho. E isso aqui é a nossa porta da garagem. Eu sei que você sabe. Eu sei que você já olhou para ela antes muitas vezes. Agora veja a porta, Jim. Veja como um corpo. A maçaneta fosca, a trava horária, os pedacinhos de insetos presos quando a tinta estava molhada e agora ainda está protuberando. As rachaduras desse sol impiedoso daqui. Vá saber a cor original, rapaz. Os quadrados côncavos entalhados, quantos, chanfrados e quantos níveis nos cantos que passam por enfeite. Conte os cantos, talvez. Vamos ver você tratar essa porta como uma dama, filho. Virar a trava no sentido horário só com uma mão. Isso mesmo, e acho que você vai precisar puxar mais forte, Jim. Quem sabe até mais forte que isso. Deixa eu. É assim que ela quer, Jim. Dá uma olhada, Jim. É aqui que a gente guarda esse Mercury Moncler 1956 que você conhece tão bem. Esse Moncler pesa 1.700 quilos, mais ou menos. Tem 8 cilindros, um para-brisa inclinado, barbatanas aerodinâmicas, Jim, e tem uma velocidade máxima total na estrada de 150 km por hora. Eu descrevi o tom da pintura desse Moncler para o vendedor quando vi pela primeira vez como vermelho lábio mordido. Jim, é uma máquina. Vai fazer o que é feita para fazer e vai fazer com perfeição, mas só quando estimulada por alguém que tenha se dedicado a conhecer os seus truques e as suas suturas enquanto corpo. O estimulador desse carro tem que conhecer o carro, Jim. Sentir o carro, estar dentro de muito mais que o compartimento. É um objeto, Jim, um corpo. Mas não deixe esse corpo te enganar ali parado, calado. Ele reage, se tratado condignamente, com meticuloso cuidado. É um corpo e vai reagir como um ronronado bem lubrificado assim que eu puser um óleozinho decente nele e todo mercurial e até 150 grandões por hora, unicamente para o motorista que trate o corpo dele como o seu próprio, que sinta o grande corpo de aço que está em volta de si, que suave e subrepticiamente sinta o plástico texturizado da alavanca do câmbio bem pertinho do volante quando troca de marcha, exatamente como quem sente pele e carne, os músculos, tendões e ossos embrulhados em teias de aranha cinzentas de nervos na mão vascularizada, exatamente como ele sente o plástico, o metal, as flanges, os dentes, os pistões, a borracha e as bielas do galosinado. As flanges, os dentes, os pistões, a borracha e as bielas do gasolinizado Moncler quando muda de marcha. O corpóreo vermelho de um lábio bem mordido, fonfando, tranquilo e sedoso a mais de 120 por hora. Jim, um brinde ao que nós sabemos sobre corpos, ao tênis de alto nível na estrada da vida. Filho, você está com 10 anos. E isso não é uma notícia mole para alguém de 10 anos, mesmo que você tenha quase 1,80 m, uma possível aberração pituitária. Filho, você é um corpo, filho.
Essa cabecinha rápida de prodígio científico que deixa tua mãe tão orgulhosa que não para de matraquear. Filho, são só espasmos neurais. Essas ideias na tua cabeça são só o barulho do teu cérebro em ponto morto. E cabeça ainda é só corpo, Jim. Guarde isso de cor. Cabeça é corpo. Jim, se segure aqui no meu ombro para esta notícia dura para os teus 10 anos. Você é uma máquina, um corpo, um objeto. Jim, tanto quanto esse rutilante Moncler. Aquela mangueira enrolada ali, ou aquele rastelo ali para as pedrinhas da entrada, ou santo Deus, aquela aranha horrível e gorda se esticando na teia mais ali bem pertinho do cabo do rastelo. Está vendo? Está vendo? Latrodectus mactans, Jim. Viúva. Pega essa raquete aqui e se mexa com graciosidade e consciência até ali e mate aquela viúva para mim, meu jovem Jim. Anda, faz ela abrir o bico. Não faça prisioneiros. Meu garoto, um brinde a uma área desaranificada da garagem comunitária. Ah, corpos por todo canto. Uma bola de tênis é o corpo definitivo, garoto. A gente está chegando ao ponto crucial do que eu tenho que tentar te comunicar antes da gente ir lá fora e começar a dar vazão a esse teu potencial medonho. Jim, uma bola de tênis é o corpo definitivo, perfeitamente redonda. Distribuição equilibrada de massa, mas vazio por dentro. Totalmente um vácuo. Suscetível a caprichos, efeitos, a força, usada bem ou mal. Ela vai refletir o teu caráter. Pegue ali uma bolinha naquele cesto de roupa suja barato de plástico verde que eu deixo ali perto dos maçaricos de propano e uso para treinar um saque de vez em quando, Jimbo. Maravilha. Agora olha a bola. Sopese. Sinta o peso. Aqui, deixa eu rasgar assim para abrir. Ufa. Viu? Nada além de um ar evacuado aqui dentro com o cheiro de algum inferno de látex. Vazio. Puro potencial. Perceba que eu rasguei aqui na sutura. É um corpo. Você vai aprender a tratar essa bola com consideração, filho. Alguém até pode dizer um tipo de amor, que ela vai se abrir para você, fazer o que você pede, estar à tua doce disposição amorosa. A coisa que os grandes jogadores de verdade de corpos têm que obnubila todos os outros é um jeito com que a bola que eles chamam, e não esqueça a porta da garagem e o forno, toque. Toque a bola. Mas isso aí já é o toque de um jogador. E como com a bola, que assim seja, com esse corpo imenso, extra alto e magro, meu jovem Jimbo. Eu estou fazendo essa previsão neste exato momento. Eu estou vendo como você vai aplicar as lições de hoje a você mesmo enquanto corpo físico. Chega de andar com essa cabeça na altura do peito, embaixo de uns ombros redondos derrubados. Chega de tropeçar. Chega de não se dar conta do tamanho dos braços, de estilhaçar pratos, entortar cúpulas de abajur, derrubar os ombros e encovar o peito, com os objetos mais simples se contorcendo e resistindo às tuas mãozonas ossudas, menino. Imagine a sensação de ser essa bola, Jim. Total fisicalidade. Nada de cabeça em ponto morto. Completa presença, absoluto potencial, paradinha ali, potencialmente absoluta na tua mãozona branca e feminil, tão jovem que o dedão não tem ruguinhas na dobra. O meu dedão tem ruguinhas na dobra, Jim. Daria até para alguém dizer que ele é encarquilhado. Dá uma olhada nesse dedão aqui, mas eu ainda trato esse dedão como uma coisa minha. Eu dou o que ele merece. Quer um golinho disso aqui, filho? Acho que você está pronto para um golinho disso aqui. Não? Nem? Hoje, lição número 1 lá fora. Está pronto. Você vai virar pro bem ou pro mal, Jim. Um homem, um jogador, um corpo em comércio com corpos, um timoneiro à cana do leme do teu próprio barco, uma linha no boi, como diz a expressão. Ah, um menino monstruosamente alto e de gravata borboleta que com 10 anos já é cidadão do... Eu bebo isso aqui às vezes, quando não estou trabalhando ativamente, para me ajudar a aceitar as mesmas coisas dolorosas que agora chegou a hora de eu te contar, filho. Jim, você está pronto? Eu estou te contando essas coisas agora porque você tem que saber o que eu estou prestes a te dizer se você quiser ser o jogador de tênis de alto nível, mais que quase grande, que eu sei que você vai acabar virando muito em breve. Se prepare, filho, se apronte. É gloriosamente doloroso. Quem sabe se você der um só golinho aqui, essa garrafinha de prata. Trate com o devido cuidado, sinta o formato, o toque quase macio da prata quente e a bainha de couro de vitelo que cobre só metade da altura chata arredondada da garrafa.
um objeto que recompensa quem o toca com consideração. Está sentindo o calor escorregadio? É o óleo dos meus dedos. O meu óleo, Jim, do meu corpo. Não a minha mão, filho. Sinta a garrafinha. Sopese. Conheça a garrafinha. É um objeto. É uma garrafinha de 1 litro cheia de um líquido âmbar. A bem da verdade está mais para meio cheia, parece. Ao que parece. Essa garrafinha foi tratada com o devido cuidado. Ela nunca foi derrubada, jogada, nem empilhada. Ela nunca viu uma única gota errante, nenhum minha, ser derramada. Eu trato essa garrafinha como se ela tivesse sentimentos. Eu lhe dou o que ela merece enquanto corpo. Solte a tampa, segure a bainha de couro de vitelo com a mão direita e use a tua canhota boa para sentir o formato da tampa e conduzi-la delicadamente pelos sulcos espirais. Filho, você vai ter que pôr o que é isso aí, esse Guia Columbia de Índices de Refração, segunda edição, no chão, filho. E ainda parece pesado, uma tensão para qualquer tendão. Fode o teu pronador redondo e os tendões circunjacentes antes de você começar. Você vai ter que pôr o livro no chão. Uma vez na vida, meu jovem cavalheiro Jimbo. Você nunca tenta manusear 2 objetos ao mesmo tempo, sem simplesmente séculos de treino e atenção diligentes, quase Marlon Brandesco. Mas não você. Não larga simplesmente o livro, filho. Você não larga simplesmente o nosso amigo Guia dos Índices no piso poeirento da garagem para ele levantar esse cogumelo quadrado de poeira e deixar as nossas belas meias atléticas brancas todas cinzentas antes da gente pisar na quadra, menino. Jesus, eu acabei de passar 5 minutos explicando como a chave para ser nem que seja um jogador potencial é tratar as coisas com exatissimamente o... Me dá aqui esse negócio. Que a gente não larga um livro com esse estrondo como se estivesse jogando uma garrafa no lixo. A gente coloca, guia, com os sentidos no pleno, sentindo as bordas, a pressão na pontinha dos dedos das mãos quando você dobra os joelhos com o livro, o leve fluxo gasoso quando o ar no chão poeirento, quando o ar do chão é deslocado num quadrado delicado que não levanta poeira. Assim, ó. Não assim. Entendeu? Está entendendo? Mas agora não seja assim. Filho, não seja assim agora, não fique assim todo sensível para cima de mim, filho, quando eu só estou tentando te ajudar. Filho, Jim, eu odeio isso quando você faz isso. O teu queixo simplesmente some nessa gravata borboleta quando esse teu beição extra grande treme pendurado desse jeito. Parece que você não tem queixo, filho, e é beiçudo. E essa capa de muco descendo por cima da tua boca, ela brilha de um jeito. Não! Por favor, não, é repulsivo, filho. Você não quer causar repulsa nas pessoas, você precisa aprender a controlar esse tipo de extrasensibilidade, as verdades pesadas, esse tipo de coisa, assumir e exercer algum tipo de controle, cacete. É o ponto central de eu estar tirando essa manhã inteirinha sem ensaiar, com não somente mas 2 testes de importância vital surgindo no horizonte do meu cangote para poder te mostrar, planejando deixar você empurrar o banco para trás e encostar na alavanca e quem sabe até dirigir o Moncler, benza a Deus, que os teus pés alcançam, né, Jimbo? Jim, ó só, por que não dirigir o Moncler? Por que não levar a gente de carro, a começar de hoje, estacionar lá perto das quadras onde hoje você vai? Aqui, ó, olha, está vendo como eu abro a tampa? Com as pontinhas mais externas e úmidas dos meus dedos encarquilhados, que eu bem queria que fossem mais firmes, mas eu estou exercendo controle para controlar a minha raiva desse queixo, desse beiço e dessa capa de ranho, e do jeito que os teus olhos ficam apertados e esbugalhados que nem os de um mongoloide quando você está ameaçando chorar, mas só as pontinhas dos dedos, aqui ó, a parte mais sensível, a parte banhada de óleo morno, as almofadas labirínticas, eu sinto elas vibrarem de nervo e de sangue, eu deixo elas se estenderem além do extremo topo da garrafinha de bolso prata e quente pelo cone mais amplo aonde as espirais que percorreram a boquinha circular correm sem ocultar, enquanto com a outra mão vibrante e quente eu delicadamente seguro o invólucro de couro para poder sentir com toda a garrafa parece guiar. Guiar a tampa nas suas voltas pelas roscas prateadas. Está ouvindo isso? Pare e escute. Está ouvindo isso? O som das espirais se movendo por sulcos bem escavados com grande cuidado, uma suave espiral de barbearia, a minha mão inteira através das almofadas das pontas dos dedos, menos desrosqueando aqui que guiando, persuadindo, lembrando ao corpo
da tampa prateada o que ela foi feito para fazer, construído para fazer. A tampa prateada sabe, Jim, eu sei, você sabe, a gente já falou disso. Largue esse livro, menino. Ele não vai fugir, então a tampa prateada abandona os lábios quentes e sulcados da boca da garrafa com um ruído seco. Está ouvindo? Um ruído levíssimo. Não um som de lixa ou áspero, ou um som duro. Não uma tentativa dura e marlon-brandesca de exercer domínio, mas um leve ruído, uma nuance, assim. Ah, ó, como os depois que você ouviu jamais confundiu ponk de uma bola bem rebatida, Jim. Bom, então tire do chão, se você está com medo dessa poeirinha, Jim. Tira o livro do chão, se é para você ficar assim, todo de olho esbugalhado e sem queixo. Sério, meu Deus. Por que é que eu fico tentando, e tentando, e tentando? Só queria te apresentar a garagem do forno e deixar você dirigir, quem sabe, sentindo o corpo do Moncler. Perdendo o meu tempo aqui, para você deixar você encostar nas quadras com o câmbio do Moncler num macio ponto morto e os 8 cilindros pulsando e com leves ruídos como os de um coração saudável e as rodas todas perfeitamente alinhadas com o meio-fio e tirar o meu velho amigo, que é aquele cesto de roupa suja. O cesto de roupa suja das bolas, umas raquetes, umas toalhas, a garrafinha e o meu filho. A minha carne da minha carne, carne branca e corcunda da minha carne, que queria embarcar no que eu prevejo neste exato momento, que vai ser uma carreira tenística que vai colocar o seu velho pai quebrado e acabado bem no lugarzinho dele. Que queira, assim, quem sabe, uma vez na vida ser um menino de verdade e aprender a jogar, a se divertir, a correr por aí e a brincar sob o sol inclemente que faz a fama desta porra desta cidade, aproveitar enquanto pode esse sol todo, porque será que a tua mãe te disse que a gente vai se mudar? Que a gente vai voltar para a Califórnia finalmente na primavera? A gente vai se mudar, filho. Eu vou dar ouvidos por uma última tentativa vez àquele canto das sereias de celuloide. Vou dar uma última chance plena, que é a obrigação de um homem para com seu último talento minguante merece, Jim. A gente está indo de novo rumo ao sucesso, finalmente pela primeira vez, desde que ela anunciou que ia ter você, Jim. Pé na estrada, a caminho do celuloide, então diga adiós àquela escola e aquele professorzinho de física que parece uma mariposa voejante e aqueles amiguinhos corcundas e sem queixo que andam com aquelas réguas de cálculo lá da agora. Espera, não foi isso que eu quis dizer. Eu queria dizer que a gente queria te contar agora, com antecedência, a tua mãe e eu, para te dar bastante tempo para você conseguir se adaptar dessa vez, porque você deixou tão inequivoquissimamente claro o quanto esta última mudança para este trailer aqui deixou você tão transtornado, não foi? Uma casa móvel com banheiro químico e presa no chão por essas travas e teias de viúva por todo lugar em que você olhe e areia pousando em tudo que nem poeira por aqui, em vez do apartamento funcional dos empregados do clube de onde eu consegui ser expulso, ou da casa que foi nitidamente culpa minha a gente não poder mais bancar. Foi minha culpa. Quer dizer, de quem é que seria? Estou certo? Que a gente mudou o teu corpo enorme e mole, alegadamente sem avisar com suficiente antecedência, e aquela escolinha do West Side que você lamentou aos prantos, e aquela bibliotecária assistente de pesquisa negra lá com aquele cabelo até aqui, aquela senhora com o nariz empinado que andava na pontinha dos pés o tempo todo. Eu tenho que te dizer que ela parecia tão consumadamente tucsoniana do West Side, toda autoconscientemente nascida, não desta areia, desta terra aqui, dizendo que a gente devia, aspas, nutrir os teus dons ópticos na física, com aquele nariz empinado que dava para enxergar lá dentro e na pontinha dos pés, como se alguma coisa competente lá no alto tivesse enfiado um gancho no meio daquelas duas narinas arregaçadas de alevino e estivesse içando a mulher para o céu, lá para o éter. Pouco a pouco, aposto que aqueles tamanquinhos sem salto a esta altura saíram do chão de uma vez, filho. O que é que você diria, filho? O que é que você acha? Não, vai, anda, chora, não se iniba. Eu não vou abrir a boca, só que cada vez está me irritando menos, cada vez quando você faz isso. Eu só vou te avisar, eu acho que você está abusando das lágrimas e está ficando menos eficaz a cada vez que você usa, por mais que a gente saiba que não é de verdade. Só cá entre nós, a gente sabe que vai funcionar sempre com a tua mãe, não é mesmo? Nunca falha. Ela toda vez vai pegar e colocar o teu cabeção no ombro dela de um jeito que fica obsceno. Se você pudesse ver, te dando tapinhas nas costas, como se estivesse fazendo um bebê corcunda extra grande, obsceno e de gravatinha borboleta, a rotar, como um livro forçando o pronador redondo, chorando. Você vai fazer isso quando crescer? Será que essas coisas vão acontecer quando você for um homem responsável?
Um cidadão do mundo que não vai ficar de tapinha a tapinha tudo bem? Será que o teu rosto vai desmoronar e inchar desse jeito quando você tiver 2 grotescos metros de altura, mais de 2, como o teu avô que descansa em paz no desentupidor de pia do inferno, quando finalmente esticar as botas no 10º buraco e com essa tua cara chata e sem queixo, igualzinha a dele, no ombro tolerante e frágil, úmido e melequento daquela coitada, daquela tonta, eu te contei o que ele fez? Eu te contei o que ele fez? Eu tinha a tua idade, Jim. Aqui, pega a garrafa, não dá aqui. Eu tinha 12, 13 anos e já jogava, fazia anos, e ele nunca tinha ido ver. Ele nunca, nem uma vez. Tinha ido aonde eu ia jogar para assistir, nem mudava aquela expressão totalmente desinteressada quando eu levava um troféu para casa. Eu ganhava troféus ou uma notícia no jornal: Nativo de Tucson se qualifica para o campeonato júnior nacional. Ele nunca reconheceu nem que eu existia como eu era. Não como eu faço com você, Jim. Não assim como eu faço força para fazer de tudo. Me esforço bem mais do que eu queria para você ficar sabendo que eu te reconheço e estou ciente de você enquanto corpo. Me importo com o que pode estar acontecendo por trás dessa carantonha chata, dobrada em cima de um prisma feito em casa. Ele jogava golfe, o teu avô, o teu vovô Zuxo. Golfe, golfista. O meu tom está transmitindo desprezo? Sinuca numa mesa grandona, Jim. Um jogo incorpóreo de convulsões espasmódicas e terra volante. Um esporte, entre aspas. Fúria anal e bonezinhos xadrezes. Isso aqui está quase vazio. Acho que deu, filho. Que tal se a gente adiasse isso aqui? Que tal se eu acabar de uma vez com o que resta de âmbar aqui e a gente entrar e disser para ela que você não estava 100% de novo e que a gente vai dar uma adiada nesta tua primeira introdução ao jogo até o fim de semana e a gente vai correr lá no fim de semana e mandar 2 dias direto nos 2 dias e te dar uma introdução intensa e bem extensa ao que se pode parecer um futuro sem limites. Delicadeza intensa e cuidado corpóreo igual a tênis de qualidade, Jim. A gente vai nos 2 dias e deixa você mergulhar de uma vez e se molhar por tudo. É só $5 o preço da quadra. Por uma horinha vagabunda, cada dia, $5 por dia. Nem pense nisso. $10 totais por um fim de semana intenso quando a gente mora num trailer de luxo e tem que dividir garagem com 2 DeSotos e o que parece um Ford A em cima de uns tijolos e o meu Moncler não tem dinheiro pro tipo de óleo que merece. Não faça essa cara. O que é o dinheiro ou os meus ensaios para os testes de celuloide que a gente está viajando mais de 1.000 quilômetros para fazer, testes que podem muito bem representar a última chance do teu velho ter uma vida com algum tipo de sentido na comparação com o meu filho, certo? Eu estou certo? Vem aqui, garoto. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, isso mesmo. Esse é o meu carinha J-O-I. Meu menino já tá aí. É o meu menino no seu corpo. Ele nunca foi, Jim. Nem uma vezinha assistir. A mãe nunca perdeu um jogo de competição, claro. A mãe foi tantas vezes que deixou de ter qualquer significado ela ir. Ela virou parte do ambiente. As mães são assim, como eu tenho certeza que você sabe mais do que bem. Estou certo? Certo? Nunca foi, rapaz. Nunca se arrastou todo corcunda e mole e projetou aquela sua sombra grotesca e comprida, inclusive ao meio-dia, em nenhuma quadra em que eu tenha jogado. Até que um dia ele apareceu, uma vez. De repente, uma vez, sem precedentes ou avisos, ele apareceu. Eu ouvi ele chegando antes mesmo de poder vê-lo. Aquilo é que era sombra comprida, Jim. Era algum evento local de segundo nível, era alguma coisa local de primeiras rodadas, de muita pouca relevância no quadro geral das coisas. Eu estava jogando com um dandizinho local, do tipo que tem um equipamento de primeira e umas roupinhas vincadas e que fez uma aula no country club e ainda não sabe jogar de verdade. Nem isso, apesar de todo tipo de apoio. Você vai descobrir que vai ter que aturar esse tipo de adversário nas primeiras rodadas. Esse salmão defumado desse infeliz desse garoto, quarado, era filho de algum cliente do meu pai. Filho de um cliente dele. Então ele foi por causa do cliente, para dar uma de pai preocupado. Ele estava de chapéu e paletó a mais de 35 graus, o cliente. Não lembro o nome. Tinha alguma coisa canina no rosto dele. Eu lembro que aquele menino do outro lado da rede tinha herdado. O meu pai não estava nem suando. Eu cresci com o sujeito nessa cidade aqui e nunca vi o cara suar, Jim. Eu lembro que ele estava de chapéu de palha e o tipo de uniforme gregariamente achadrezado que os homens profissionais tinham que usar no fim de semana naquele tempo.
Eles ficaram sentados sob a sombra indecisa de uma palmeira descabelada, o tipo de palmeira que está simplesmente fervendo de viúvas negras nas frondes, que descem sem avisar e que ficam escondidinhas esperando no calor do meio-dia. Eles ficaram sentados no cobertor que a minha mãe sempre levava, a minha mãe, que está morta, e o cliente. O meu pai ficou de canto, às vezes sob a sombra móvel, às vezes não, fumando com piteira. As piteiras tinham entrado na moda. Ele nunca sentava no chão. Não, no sudoeste americano, isso não. Aquilo era um homem com um saudável respeito pelas aranhas, e nunca embaixo de uma palmeira. Ele sabia que era grotescamente alto e desajeitado demais para levantar correndo ou rolar gritando para longe correndo caso caíssem aranhas. Já aconteceu delas resolverem cair lá das árvores em que ficaram escondidas em pleno dia, sabe? Caem bem em cima de você se você está sentado no chão, na sombra. Ele não era bobo, desgraçado. Golfista. Eles ficaram assistindo. Eu estava bem ali na primeira quadra. Esse parque não existe mais, Jim. Tem carros estacionados hoje, onde antes eram essas quadras verdes de asfalto áspero, ali reluzindo de calor. Eles ficaram bem ali, assistindo, com a cabeça indo e voltando daquele jeito meio limpador de para-brisa de quem está assistindo tênis de qualidade. Eu estava nervoso, meu jovem JOI, com o primeiro e único si próprio ali, em toda a sua majestade amadeirada, assistindo, meio dentro e meio fora da luz, sem expressão. Eu estava no meu corpo. O meu corpo e eu éramos uma só coisa. A minha Wilson de madeira, da minha pilha de Wilsons de madeira, com as suas formas trapezoidais, era uma expressão sensível do meu braço, e eu sentia a raquete vibrando e a minha mão, e elas estavam vivas. A minha mão, bem armada, era a secretária da minha mente, ágil e presta e senza errori. Porque eu me conhecia enquanto corpo e estava plenamente dentro do meu corpinho de criança ali, Jim. Eu estava no meu bração direito e nas minhas pernas, sem cicatrizes, acomodado e seguro, correndo de um lado para o outro, a cabeça latejando como um coração, suor jorrando de todos os membros, correndo como uma criatura das pradarias, saltando, brincando, rebatendo com máxima economia e mínimo esforço, com os olhos na bola e nos cantos ao mesmo tempo. Eu estava 2, 3, vários passos à frente, tanto de mim quanto do filho infeliz do cliente canino, servindo de bandeja a cabeça mimada do dandy. Era uma carnificina. Era uma cena da natureza no seu estado mais cru, Jim. Você devia ter visto. O menino ficava se dobrando para recuperar o fôlego. A fluente brincadeira econômica que eu realizava ali contrastava vigorosamente com como ele estava sendo forçado a marchar pesadamente, todo travado e a se jogar de um lado para o outro. A camisa polo branca e os calções de marca dele estavam tão empapados que dava para ver as alças do suporte dele beliscando a bunda mole que eu estava provando que ele era. Ele estava com uma viseirinha branca de transviado que nem as das mulheres dos country clubs e dos resorts metidos do sudoeste. Eu era, numa só palavra, hábil, atento, presciente. Eu fiz ele marchar, pular, se jogar. Eu queria humilhar o menino. A cara comprida e pontuda do cliente estava caindo. O meu pai não tinha rosto. Ele estava violentamente sombreado e depois iluminado sob a sombra que acenava das frondes das palmeiras onde ele meio que estava, mas aureolado pela fumaça dos cigarros na piteira longa que ele preferia, umas piteiras compridas de plástico, amareladas na cânula, para imitar o presidente, como os cortesãos um dia cuspiram perdigotos com o rei. Velado pela sombra e depois pela fumaça acesa. O cliente não sabia que tinha que ficar quieto. Ele achava que era um jogo de beisebol ou coisa assim. A voz do cliente ia longe. A nossa primeira quadra ficava bem perto da árvore que eles estavam sentados embaixo. As pernas do cliente estavam esticadas na frente deles e protuberavam da estrela pontiaguda de sombra de fronde. A calça do cliente tinha sombras de gelosia por causa do padrão da cerca atrás da qual o filho dele e eu estávamos jogando. Ele estava bebendo a limonada que a minha mãe tinha levado para mim. Ela fazia fresquinha. Ele disse que eu era bom. O cliente do meu pai que disse, daquele jeito enfático que fazia a voz dele ir longe. Sabe, filho? Mas Cacilda Incandenza, meu velho, como é bom esse teu garoto? Fecha aspas. Eu ouvi ele dizer enquanto eu corria, batia, brincava. Eu ouvi a resposta daquele filho de uma puta comprido, depois de uma longa pausa durante a qual o ar do mundo inteiro ficou ali parado, como que erguido do chão e balançando no alto.
parado na linha de fundo, ou voltando para a linha de fundo, ou para sacar, ou para receber, um dos dois eu ouvi o cliente. A voz dele ia fundo, ia longe, e depois, mais tarde, eu ouvi a resposta do meu pai, que apodreça no inferno verde e vazio. Eu ouvi o que ele disse em resposta, filhoco, mas antes de cair. Eu insisto nesse ponto, Jim. Não antes de eu ter começado a cair. Jim, eu estava no meio de tentar correr até uma bola que estava fora do alcance de um mortal, uma deixadinha rara, sortuda, cega e frouxa lá do salmão arrumadinho do outro lado da rede. Um ponto que eu podia mais do que bem ter deixado passar. Mas não é assim que um jogador de verdade joga. Com respeito e o devido esforço e a devida atenção a cada ponto. Você quer ser grande, quase grande, então você dá tudo em cada bola e mais um pouco. Você não deixa nada passar, nem contra um salmão. Você joga no teu limite e aí ultrapassa o limite e olha para trás, pro limite antigo, e acena com um lencinho para ele enquanto embarca. Você entra num transe, você sente as suturas e as bordas de tudo. A quadra vira um lugar extremamente único de se estar. Ela vai fazer de tudo por você. Não vai deixar nada escapar do teu corpo. Os objetos se movem como a gente manda, com o mais leve e o mais fácil dos toques. Você cai na corrente límpida do lá e cá, fazendo delicados X e L pela superfície áspera e grosseira do asfalto verde brilhante, com o teu suor na mesma temperatura da pele, jogando com uma facilidade e um esforço sem esforço, desligado e total e num transe tão concentrado que você nem para considerar se deve ou não correr atrás de cada bola. Você mal se dá conta de que está fazendo isso. O teu corpo está fazendo por você, e a quadra e o jogo estão fazendo pelo teu corpo. Você mal está envolvido nisso. É mágica, menino. Nada chega perto disso quando está tudo certinho. Eu estou prevendo fatos, cifras, vidro curvo e as páginas iluminadas daqueles teus livros de entortar cotovelo vão parecer coisas chatas em comparação, estáticas, mortas e brancas e chatas. Elas nem chegam perto de... Parece uma dança, Jim. A questão é que eu era corporeamente respeitoso demais para escorregar e cair por conta própria lá fora. E a outra questão é que eu comecei a cair para frente, ainda antes de começar a ouvir a resposta dele ali parado. É, mas ele nunca vai ser grande. O que ele disse de maneira alguma me fez cair para frente. O adversário, desgracioso, tinha soltado uma deixada que mal passou pela rede baixa demais daquele parque público. Um acidente bizarro, uma deixadinha errada. E o outro sujeito, em outra quadra, em outra piada de uma primeira rodada que nem aquela, teria deixado cair. Concedido o que podia aceitar, não teria tentado acenar de lencinho de nau do seu limite. Não teria corrido com todos os 8 cilindros, sem cicatrizes, desesperadamente para a rede para tentar pegar a porcaria da bola no primeiro kick. Jim, mas qualquer um pode escorregar. Eu não sei no que foi que eu escorreguei, filho. Todo mundo sabia que as frondes das palmeiras que acompanhavam as cercas das quadras estavam infestadas de aranhas. Elas descem à noite com os fiozinhos bulbosas se alongando. Eu fico pensando que pode ter sido numa viúva bulbosa e cheia de gosma que eu pisei e escorreguei, Jim. Uma aranha maluca isolada que desceu com seu fiozinho para a sombra, flácida e rastejante, ou que soltou suicida de uma fronde pendente sobre a quadra, provavelmente fazendo um leve som hediondo e flácido quando aterrissou. Rastejando com aquelas garras, piscando grotescamente por causa da luz quente que odiava, que eu pisei quando corri e matei e escorreguei na sujeira que a aranhona horrorosa fez. Está vendo essas cicatrizes? Todas tortas e enroscadas, como se alguma coisa tivesse destroçado os joelhos do meu corpo, como um brando displicente, e simplesmente rasgava um envelope de cartas com os dentes e deixava o papel cair no chão todo molhado e rasgado e lacerado. Todas as palmeiras que acompanhavam a cerca estavam doentes, com podridão de palmeira. Era o ano de 1933, da grande epidemia de podridão de palmeira de Bisbee, no estado todo, e estavam perdendo as frondes, e as frondes estavam murchas e da cor de umas azeitonas bem velhas, naqueles potes antigos e compridos bem no fundo da geladeira, e exsudavam um corrimento podre, meio como um pus escorregadio que às vezes caía abruptamente das árvores que se curvavam para frente e para trás no ar como as espadas de papel dos piratas de celuloide.
Deus do céu, como eu odeio fronde, Jim. Eu fico pensando que pode ter sido uma Latrodectus diurna ou um pouco de pus de uma fronde. O vento soprou, o pus nojento lá das frondes cheias de teias para a quadra, quem sabe, perto da rede. Enfim, alguma coisa peçonhenta ou infecta de um jeito ou de outro, inesperada e gosmenta. Só precisa um segundo, você está pensando, Jim. O corpo te trai e lá vai você abaixo, de joelhos, escorregando pela lixa da quadra. Não mesmo, filho. Eu não tinha outra garrafinha que nem essa, menor, uma garrafa de prata, bem mais esperta, no porta-luvas do meu Moncler. A tua devotada mãe fez alguma coisa com ela. O assunto nunca foi mencionado entre nós, não mesmo. Foi um corpo estranho, ou uma substância, não o meu corpo. E se alguém naquele dia traiu alguma coisa, eu estou te dizendo, meu filho, meu menino, que foi alguma coisa que eu fiz, Jimmer. Eu posso muito bem ter traído aquele belo corpo ágil, bronzeado e descorcunda. Eu posso muito bem ter ficado rígido, hiperconsciente, ter perdido o cuidado, ouvindo o que o meu pai, que eu respeitava aquele homem, Jim. Isso é que é doente. Eu sabia que ele estava lá. Eu estava consciente daquela cara apagada dele, da sombra da piteira comprida. Eu conhecia o sujeito, Jim. As coisas eram diferentes quando eu era criança, Jim. Eu odeio, meu Deus, eu odeio dizer uma coisa dessa, esses clichês de merda de as coisas eram diferentes quando eu era garoto. O tipo de clichê que os pais cuspiam naquele tempo, isso se ele dissesse alguma coisa, mas eram diferentes. Os nossos filhos, os filhos da minha geração, eles. Agora você, esse pessoalzinho pós-brando, vocês são os rapazes que não conseguem gostar ou desgostar da gente, ou respeitar ou não a gente como seres humanos, Jim. Os teus pais. Não, espera. Não precisa fingir que discorda, não precisa dizer isso, Jim, porque eu sei. Eu podia ter previsto, vendo o Brando e o Dim e o resto, e eu sei, então não me venha com essa perdigotagem. Eu não culpo ninguém da tua idade, menino. Vocês veem os pais como uma gente bondosa, ou maldosa, ou feliz ou desgraçada, ou bêbada, ou sóbria, ou grande, ou quase grande, ou fracassada, como vocês veem uma mesa quadrada ou um Moncler vermelho lábio. As crianças de hoje em dia, vocês. As crianças de hoje em dia parece que não sabem sentir, que dirá amar, para nem falar em respeitar. Nós somos só uns corpos para vocês. Só uns corpos, ombros, joelhos com cicatrizes, umas barrigonas e carteiras vazias e garrafas para vocês. Eu não estou dizendo nenhum clichê como que vocês não dão valor pra gente, mas na verdade estou dizendo que vocês não conseguem imaginar a nossa ausência. Nós somos tão presentes que deixou de ter significado. Nós somos ambiente, mobília do mundo. Jim, eu consegui imaginar a ausência daquele sujeito. Jim, eu estou te dizendo que você não consegue imaginar a minha ausência. É culpa minha, Jim. Tanto tempo em casa, manquitolando de um lado para o outro, joelhos acabados, acima do peso, entorpecido, arrotando, não esbelto, suarento dentro daquele forno daquele trailer, arrotando, peidando, frustrado, miserável, derrubando abajur, sem saber o tamanho dos meus braços, com medo de dar ao meu último talento a chancezinha que ele exigia. O talento é a expectativa do próprio talento, Jim. Ou você vive o talento, ou ele te acena de lencinho para sempre se afastando. É teu ou adeus, ele dizia por cima do jornal. Eu só tenho medo de ter uma lápide que diga: aqui jaz um velho promissor. É, potencial pode ser pior que falta, Jim. Que a falta de um talento que dê trabalho para começo de conversa, ficar por aí me lamuriando por não ter colhão para. Meu Deus, eu sinto muito mesmo, Jim. Você não merece me ver assim. Eu estou com tanto medo, Jim. Eu estou com medo, com tanto medo de morrer sem jamais ter sido visto de verdade. Será que você consegue entender? Será que você já é um homem grande, magro, prematuramente corcunda, jovem e quatro olhos, mesmo com a vida inteira ainda pela frente, para entender? Será que você consegue ver que eu estava dando tudo o que eu tinha? Que eu estava lá, lá fora no calor, ouvindo, com a minha teia de nervos? Um eu que toca todas as bordas, eu lembro que ela disse. Eu senti aquilo de um jeito que infelizmente você e a tua geração nunca poderiam sentir, filho. Foi mais uma sensação de ser arremessado de alguma coisa do que de cair. É como eu me lembro. Não aconteceu, mas não aconteceu em câmera lenta.
Num minuto eu estava numa desabalada e linda carreira rumo à bola. No minuto seguinte, havia mãos nas minhas costas e nada embaixo dos pés, como um empurrão numa escadaria. Um tranco brusco como uma pancada bem no meio das costas e o meu corpo promissor com todas as suas teias de nervos pulsando e disparando estava em pleno voo aéreo e caiu sobre os meus joelhos essa garrafa. Está vazia bem em cima dos meus joelhos com todo o peso e a inércia naquela superfície quente e escabrosa de lixa forçado no que era uma paródia precisa de uma imitação de oração contemplativa escorregando para frente. A carne e daí os tecidos e os ossos deixaram trilhas gêmeas de marrom vermelho cinza branco como uns rastros de pneu de matéria corpórea que iam da linha de serviço até a rede. Eu deslizei nos meus joelhos em chamas, passei em alta velocidade pela bolinha murcha e fui na direção da rede que deteve meu curso, o nosso curso. A minha raquete tinha voado longe, Jim, e os meus braços desraquetados na minha frente no que eu escorregava, Jim, na atitude de um monge mortificado em plena oração. Me foi dado ouvir meu pai pronunciar que a minha existência corpórea não era nem potencialmente grandiosa no momento em que eu destruí os meus joelhos para sempre, Jim. De modo que nem anos depois, na faculdade, eu nunca consegui acenar com o meu lencinho para nada além da semi e da quase grandiosidade e do quem sabe um dia tarde demais. E depois, nunca pude nem ter esperança de um teste para aqueles filmes de praia de sunguinha e brilhantina que a cobra do Avalon está usando para enriquecer. E eu não estou insistindo que a sentença e a queda punitiva estivessem ligadas, Jim. Qualquer um pode escorregar lá fora. Basta um segundo de distração do respeito. Filho, era mais do que a voz de um pai indo longe. A minha mãe gritou. Foi um momento religioso. Eu aprendi o que quer dizer ser um corpo, Jim. Só carne embrulhada num tipo de meia de nylon rala, filho, enquanto caía ajoelhado e escorregava para a rede esticada, eu mesmo sendo visto por mim, quadro a quadro, dilacerado. Eu posso ter que arrotar, eructar, filho. Filho, te dizer o que eu aprendi, filho, meu amor, tarde demais. Enquanto eu ia deixando a carne dos joelhos para trás, escorregando, acabei numa postura de súplica sobre os ossos expostos dos meus joelhos, com os dedos desraqueteados enganchados na malha da rede, que do outro lado da rede, o dandy empapado tinha largado a sua cara raquete Davis com corda de tripa e estava correndo na minha direção com a viseira torta e as mãos nas bochechas. O meu pai e o cliente que ele estava ali para impressionar me arrastaram de pé até a sombra infecta da palmeira onde ela se ajoelhou no cobertor xadrez de praia com as juntas dos dedos entre os dentes, Jim. E eu senti a religião física naquele dia, com não muito mais que a tua idade, Jim, com as meias se encharcando de sangue, seguro por baixo dos braços por dois corpos do teu tamanho e arrastado de uma quadra pública com 2 linhas a mais. É um dia essencial, seminal. É um dia religioso quando você chega a ouvir e sentir o teu destino no mesmo momento, Jim. Eu percebi o que eu tenho certeza que você percebeu há muito tempo. Eu sei. Eu sei que você me viu ser trazido para casa em certas ocasiões, arrastado porta adentro, como se diz, entorpecido, filho. Auxiliado por taxistas à noite, eu vi a tua sombra comprida, grotescamente iluminada, por trás no topo da escadaria da casa que eu ajudei a apagar, menino. Como os bêbados e os aleijados são carregados arrastados para fora da arena, como um Cristo desossado, um homem embaixo de cada braço, pés arrastados, olhos no éter.